A figura lendária que a história registra como Francis Drake veio ao mundo em uma modesta propriedade rural chamada Crale Farm, nas proximidades de Tavistock, no condado de Devon, na Inglaterra. Embora não se saiba ao certo o ano exato de seu nascimento, as estimativas variam entre 1538 e 1544, com maior probabilidade em torno de 1540. Seu berço foi o lar de Edmund Drake, um agricultor de origem humilde, segundo filho de John e Margery Drake. A família cultivava mais de 180 acres de terra arrendados da abadia de Tavistock, então sob domínio eclesiástico. Sua mãe, Mary Milvay, casou-se com Edmund no final da década de 1530, e juntos tiveram 12 filhos, sendo Francis o primogênito. É provável que seu nome tenha sido uma homenagem a seu padrinho, Francis Russell, futuro segundo conde de Bedford, cujo pai, John Russell, recebeu as terras da abadia após a dissolução dos mosteiros ordenada por Henrique VIII entre 1536 e 1540. Drake cresceu em uma época marcada por profundas turbulências religiosas, fruto da reforma inglesa iniciada em 1534, quando Henrique VIII rompeu com a autoridade papal ao fundar a Igreja da Inglaterra. O monarca, insatisfeito com a recusa do Papa em anular seu casamento com Catarina de Aragão, aliou-se a conselheiros reformistas que denunciavam a corrupção e o luxo excessivo da Igreja Católica. No entanto, apesar do impulso oficial, a maioria da população inglesa permaneceu fiel ao catolicismo, enquanto o protestantismo ganhava espaço gradualmente, primeiro entre as elites urbanas e depois em regiões como Devon, terra natal de Drake. Em 1549, a família Drake mudou-se para Kent, onde Francis alegaria mais tarde que fugiam da perseguição religiosa desencadeada pela revolta do Livro de Orações, um levante católico no sudoeste da Inglaterra contra a imposição do Book of Common Prayer, de cunho protestante. Contudo, documentos judiciais de 1548 revelam que Edmund Drake já havia deixado Tavistock após ser acusado de 2 roubos, embora tenha sido perdoado posteriormente. Em Kent, Edmund serviu como capelão protestante para os marinheiros da Marinha Real em Gillingham, às margens do rio Medway, onde o jovem Francis testemunhou constante vai-vem de embarcações militares e comerciais. Naquela época a marinha inglesa ainda engatinhava rumo à hegemonia que viria a conquistar. Foi apenas em 1520 que Henrique VIII estabeleceu uma frota permanente para proteger o Canal da Mancha, enquanto seus conflitos com a França consumiam recursos e atenção. Mas o divórcio de Catarina de Aragão agravou as tensões com a Espanha, governada por seu sobrinho, o imperador Carlos V, um católico ferrenho determinado a reconduzir a Igreja da Inglaterra ao controle de Roma. A causa espanhola ganhou força em 1553, quando Eduardo VI, herdeiro protestante de Henrique VIII, morreu aos 16 anos, abrindo caminho para sua meia-irmã católica, Maria I. A nova rainha restaurou imediatamente a autoridade papal e, em 1554, casou-se com Felipe II da Espanha, filho de Carlos V, desatando uma onda de perseguição aos protestantes. A rebelião liderada por Thomas Wyatt em Kent, em janeiro daquele ano, visando entronizar a protestante Isabel, foi esmagada, e Drake, ainda adolescente, acompanhou de perto os desdobramentos desse clima de repressão. Enquanto muitos protestantes exilavam-se no continente, Edmund Drake permaneceu em Kent, e os primeiros anos de Francis foram marcados por essa instabilidade política e religiosa que assombrava a Inglaterra. A sorte da família Drake mudou em 1558, com a morte prematura de Maria I, vítima de um câncer uterino, e a ascensão de sua meia-irmã, Isabel I. A nova rainha rompeu novamente com Roma, reafirmando a independência da Igreja da Inglaterra sob a bandeira protestante. Em janeiro de 1561, Edmund foi ordenado diácono e assumiu a paróquia de Santa Maria, em Upchurch, próxima dali. Enquanto o pai lhe ensinou os rudimentos da leitura e da escrita, foi no mar que Francis encontrou seu destino. Ainda na década de 1550, ele foi aprendiz a bordo de um pequeno navio mercante que comerciava com a França e os Países Baixos, então sob domínio espanhol, período em que adquiriu as habilidades que o tornariam um dos mais notáveis navegadores do século XVI. Antes dos 25 anos, já comandava sua própria embarcação e rumou para Devon, terra de alguns dos mais hábeis marinheiros da Inglaterra moderna. Lá, estabeleceu contato com seus parentes distantes, os capitães William e John Hawkins, irmãos audaciosos decididos a quebrar o monopólio português no tráfico de escravos na África Ocidental, garantido pelo Tratado de Tordesilhas desde 1494.
Esse acordo, sancionado pelo Papa, dividia as novas terras descobertas além da Europa entre Portugal e Espanha, reservando ao primeiro o controle da costa africana e ao segundo as Américas. Inicialmente, os espanhóis exploraram a mão de obra indígena para extrair riquezas do Novo Mundo, mas as doenças dizimaram grande parte dessa população, criando uma demanda por trabalhadores que foi suprida pelos comerciantes portugueses de escravos, que capturavam africanos e os transportavam para as colônias espanholas. John Hawkins, em particular, estava determinado a inserir a Inglaterra nesse lucrativo comércio. Em 1562 e 1564, liderou 2 expedições de tráfico negreiro à África Ocidental, e é possível que Drake, então um simples marinheiro, tenha participado dessas viagens, embora suas opiniões pessoais sobre a moralidade desse negócio permaneçam desconhecidas. O que o atraía, sem dúvida, era o potencial de lucro, e ele ansiava por sua parte nesse mercado. Quando Hawkins preparava uma terceira expedição em 1566, a rainha Isabel a proibiu, temendo provocações à Espanha. Mesmo assim, em 9 de novembro daquele ano, 3 navios zarparam sob o comando de um parente, o capitão John Lovell, com Drake entre a tripulação. Nos meses seguintes, Lovell saqueou 5 embarcações portuguesas carregadas de escravos e mercadorias, rumando depois para as Índias Ocidentais espanholas. Em maio de 1567, chegaram a Rio de la Hacha, atual Riohacha, na Colômbia, onde as autoridades coloniais espanholas, lideradas pelo tesoureiro Miguel de Castellanos, negaram-lhes licença para comerciar. Em desvantagem, Lovell abandonou mais de 90 africanos em terra e retornou a Plymouth em setembro. Frustrado com o fracasso da missão, Hawkins planejou uma 4ª expedição em 1567, desta vez com 6 navios, incluindo 2 fornecidos pela própria rainha, entre eles, o Jesus Ófilo Beck, onde Drake serviu como oficial. Entre os investidores da empreitada estava William Cecil, conselheiro de confiança de Isabel I. Naquele momento, Cecil não era apenas um mero investidor, mas o secretário de Estado, a mente estratégica por trás do governo de Isabel I durante 4 décadas de poder inabalável. Partindo de Plymouth em 2 de outubro de 1567, a frota de Hawkins não perdeu tempo, saqueou as ilhas da costa africana, interceptou navios portugueses em Sierra Leoa. Drake assumiu o comando de uma das presas, provando sua capacidade de liderança em águas hostis. Ali, Hawkins forjou uma aliança com chefes locais, explorando rivalidades tribais para capturar 250 africanos em janeiro de 1568, um butim que nas mãos certas valeria uma fortuna. Mas a vingança era um prato que se servia frio. Ao cruzar o Atlântico, Hawkins rumou para Rio de la Hacha, onde a humilhação de 1565 ainda ardia. Enviou 2 navios à frente como batedores, enquanto Drake, agora no comando da Judite, uma embarcação mais ágil e letal, aguardava o sinal. O confronto foi inevitável. Ao chegarem, os ingleses foram recebidos com hostilidade. A resposta? Bombardear a casa de Miguel de Castellanos, o mesmo tesoureiro que os havia traído. Sob pressão, os espanhóis, sem alternativa, compraram parte dos escravos, uma vitória amarga, mas necessária. O destino, porém, reservava um teste maior. Em meados de agosto, um furacão arrastou a frota para San Juan de Ulúa, perto de Veracruz, onde ancoraram em meio de setembro de 1568. 2 dias depois, o horizonte escureceu. Uma esquadra espanhola imponente, transportando o novo vice-rei do México, Dom Martim Henriques de Almanza, surgiu no porto. A batalha que se seguiu em 23 de setembro foi brutal. Navios ingleses foram reduzidos a destroços, e Hawkins, vendo seu Jesus Ófilo Beck perdido, transferiu-se para o Minion, enquanto ordenava que parte do tesouro fosse levado para a Judite de Drake. Foi então que os espanhóis lançaram um navio incendiário no meio da formação inglesa. No caos que se seguiu, o Minion e a Judite romperam o cerco ao amanhecer. Mas enquanto o primeiro aguardava na entrada do porto, a segunda havia desaparecido. Hawkins acusou Drake de abandoná-lo, carregando consigo não apenas o navio, mas o ouro que deveria salvar a expedição. Drake, por sua vez, alegou que ao ver o Minion engolfado pela fumaça e pelos tiros, acreditou que Hawkins estivesse perdido. Sozinho, conduziu a Judite de volta a Plymouth, chegando em janeiro de 1569, esfarrapado, mas vivo. Hawkins, com o Minion, alcançou a Cornualha dias depois, trazendo o que restava do tesouro e apenas 15 sobreviventes de uma tripulação que já fora centenas. Drake, sem perder tempo, correu para Londres. Seu objetivo?
relatar a expedição e, acima de tudo, garantir uma anistia oficial para suas ações nas Américas. Afinal, as relações entre Inglaterra e Espanha estavam em frangalhos. Os espanhóis acusavam os ingleses de incitar a revolta protestante nos Países Baixos, onde, desde 1568, Guilherme de Orange desafiava o domínio de Felipe II. Surpreendentemente, Isabel I não puniu nem Drake nem Hawkins. Em vez de reprimi-los, o governo inglês fez vista grossa, uma estratégia calculada. Enquanto a Espanha protestava, a rainha podia negar qualquer envolvimento, mantendo as mãos limpas enquanto seus corsários desferiam golpes no Império Colonial Espanhol. De volta a Plymouth, em 4 de julho de 1569, Drake casou-se com Mary Newman, possivelmente irmã de um companheiro de viagem. Mas o mar o chamava novamente. Em 1570, com apenas 2 pequenos navios e 50 homens, partiu para o Caribe, desta vez, sem qualquer autorização real ou comissão de Guilherme de Orange, que já concedia patentes a outros corsários ingleses para atacar navios espanhóis. Drake agia por conta própria, e seu objetivo era claro: mapear as fraquezas da Espanha. Em Panamá, descobriu o elo mais frágil do império, a rota de suprimentos entre Panamá City e Nombre de Dios, por onde, uma vez por ano, o ouro e a prata das minas peruanas eram transportados para os navios que rumavam à Espanha. Armado com essa inteligência, retornou em fevereiro de 1571 com um único navio, o Van. Apesar da resistência em Nombre de Dios, seus homens, melhor armados, dominaram a costa, capturando mais de uma dúzia de embarcações menores e saqueando vilarejos ao longo do litoral. Quando voltou à Inglaterra, Drake não era mais um simples marinheiro. Trazia um butim estimado em 160 mil pesos, o dobro do que Hawkins havia lucrado em 3 viagens de tráfico de escravos. Plymouth o recebeu como herói, e seu sucesso inspirou uma geração de corsários ingleses a seguir seus passos. Afinal, desde que o Papa Pio V excomungara Isabel I em 1570, a Guerra Fria entre Inglaterra e Espanha era uma realidade. Drake e seus pares eram as armas não oficiais da coroa, homens cuja audácia permitia à rainha negar qualquer responsabilidade enquanto o ouro espanhol fluía para os cofres ingleses. Em maio de 1572, Drake partiu em uma missão ainda mais ousada. Desta vez, levou seu irmão John Drake como capitão do Swan, enquanto ele mesmo comandava o Pacha, um navio maior. Chegando ao Caribe em julho, rumou para Nombre de Dios, onde liderou 70 homens em um ataque relâmpago. A milícia local reagiu ferindo-o na perna, mas a intervenção de John Drake com um pequeno destacamento virou o jogo, forçando os espanhóis a recuar. No entanto, o tesouro esperado não estava lá. Ferido e sangrando, Drake ordenou a retirada para as Ilhas Bastimentos, no oeste do Panamá. O fracasso em Nombre de Dios não o deteve. Decidido a manter sua frota operacional, rumou para Cartagena, na Colômbia, com um plano: capturar navios para reabastecer seus homens. Foi então que afundou o Swan, concentrando seus recursos no Pacha, agora sob comando de John. Mas Drake tinha outro trunfo: os cimarrões, escravos africanos fugidos que conheciam os segredos das rotas espanholas. Aliados valiosos, eles revelaram que os comboios de prata só chegariam a Nombre de Dios daqui a 5 meses. Enquanto supervisionava a construção de um forte improvisado, batizado de Forte Diego, perto do Cabo Cativa, Drake soube de um navio espanhol que passava ao largo. John Drake liderou um ataque, mas foi mortalmente ferido com um tiro no abdômen. O golpe foi devastador. Nos meses seguintes, Drake assediou embarcações espanholas ao redor de Carta, mas, com suprimentos escassos, viu-se forçado a retornar em 3 de novembro. Ao chegar a Forte Diego, a notícia o atingiu como um golpe final: John Drake havia morrido. Pouco depois, uma epidemia de febre amarela dizimou 40% de seus homens, incluindo o outro irmão, Joseph. Mas a sorte ainda não havia virado as costas para Francis. Em final de janeiro de 1573, seus aliados cimarrões trouxeram a informação que mudaria tudo: a frota do Tesouro Espanhol havia chegado a Nombre de Dios. Com 18 ingleses e 30 cimarrões, Drake marchou pela selva em direção a Panamá City, interceptando o comboio de mulas carregadas de ouro e prata. Em 14 de fevereiro, armou uma emboscada perto de Venta Crucis, mas os espanhóis, alertados, dispersaram parte do butim. Ainda assim, o saque foi suficiente para reabastecer sua expedição. Enquanto isso, seu segundo em comando, John O'Shannon, capturou um navio espanhol repleto de provisões em final de março. Navegando em busca de mais presas, Drake avistou algo que faria história: o Oceano Pacífico pela primeira vez.
E ali, entre as ondas de um mar desconhecido, nasceu uma ideia que mudaria o curso da guerra contra a Espanha. Mas o destino tinha outros planos para Drake antes de lançar-se ao Pacífico. Em meio às águas traiçoeiras do Atlântico Sul, um encontro inesperado selaria uma aliança que amplificaria ainda mais seu impacto contra a Espanha. Foi ali que cruzou com o navio do francês Guillaume Le Testu, um corsário experiente que, como Drake, via nos espanhóis não apenas inimigos, mas uma fonte inesgotável de riquezas. Com 70 homens sob seu comando, Le Testu não hesitou em unir forças ao inglês. Juntos, transformaram-se em uma tempestade sobre as possessões espanholas. Por semanas, a dupla devastou as rotas comerciais, culminando em um golpe audacioso, a captura de uma caravana de mulas transportando 200 mil pesos em prata e ouro, um tesouro tão vastos que mesmo dividindo-o ao meio, encheu os porões de Drake com riqueza suficiente para financiar sonhos ainda mais ousados. Mas a Espanha não permaneceria passiva. Coordenando uma resposta implacável, as forças espanholas caçaram Le Testu até encontrá-lo. Em abril, o francês tombou em combate, vítima de sua própria ousadia. Sua morte foi um aviso. O Império Espanhol não perdoaria aqueles que ousassem desafiá-lo. Drake, no entanto, não era homem de recuar diante de advertências. Reunindo o máximo de butim que seus navios podiam carregar, reorganizou sua pequena frota e rumou para casa. Quando atracou nos portos ingleses em agosto de 1573, trazia consigo não apenas riquezas, mas uma reputação que ecoaria pelos séculos, Eudrake, o dragão como os espanhóis o batizaram, um título carregado de terror e respeito. Sua passagem pelas Américas deixará um rastro de cidades saqueadas, navios afundados e um império abalado em seus alicerces. Contudo, o timing de seu retorno não poderia ser pior. A Inglaterra e a Espanha, apesar das tensões crescentes, ainda dançavam uma valsa diplomática, tentando evitar a guerra aberta. Elizabeth I, pressionada pelos embaixadores espanhóis, viu-se obrigada a conter seus corsários. Drake, o homem que havia humilhado a Espanha em seu próprio quintal, foi forçado a recuar para as sombras. Por 2 anos manteve-se discreto, enquanto a corte negociava uma paz frágil. Mas a inatividade nunca foi seu forte. Enquanto aguardava, Drake envolveu-se nos esquemas do primeiro conde de Essex, Walter Devereux, um nobre ambicioso determinado a domar a Irlanda. A ilha, embora tecnicamente sob a coroa inglesa desde Henrique VIII, era um mosaico de senhorios rebeldes e clãs irreprimíveis. Essex, após desperdiçar fortunas em tentativas falhas de colonização, decidiu que a única linguagem que os irlandeses entenderiam seria a da devastação total. E foi assim que no verão de 1575, Drake encontrou-se pilotando o Falcon em direção a Rathlin Island, um refúgio de colonos escoceses e irlandeses na costa norte. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre. Por uma semana, as tropas de Essex com Drake à frente arrasaram a ilha. 600 almas, homens, mulheres, crianças, foram ceifadas sem piedade. O episódio mancharia para sempre o legado de Drake, um lembrete sombrio de que por trás do herói inglês, havia um homem capaz de crueldades que até seus inimigos espanhóis hesitariam em cometer. Mas a história não julga os homens por suas sombras, ou, pelo menos, não apenas por elas. Com as relações entre Inglaterra e Espanha deteriorando-se novamente, Drake viu sua hora chegar. Havia um plano gestando em sua mente há anos, uma expedição que não apenas abalaria a Espanha, mas redefiniria os limites do mundo conhecido. Seu alvo? O Pacífico. Seu objetivo? As riquezas quase desprotegidas do Chile e do Peru, onde os espanhóis, convencidos de sua invulnerabilidade, haviam deixado suas defesas frágeis como vidro. A proposta era audaciosa: navegar pelo Estreito de Magalhães, subir a costa oeste da América do Sul e atacar os entrepostos espanhóis onde menos esperavam. E desta vez Drake não agiria sozinho. Seu plano recebeu o apoio de um sindicato de poder. Sir Francis Walsingham, o espião-mor de Elizabeth, e Robert Dudley, conde de Leicester, 2 dos homens mais influentes da corte. A rainha, embora cautelosa, não pôde resistir à tentação. Em um jogo de negação plausível, forneceu 1000 coroas para a expedição, desde que Drake também saqueasse navios espanhóis pelo caminho. Mas nenhum documento oficial foi assinado, nenhuma ordem escrita emitida. Se tudo desse errado, Elizabeth poderia lavrar as mãos. Drake, porém, não precisava de papéis para provar seu valor. Em 1576, ele supervisionou a construção de sua nova nau capitânia, o Pelican, um navio de 30 metros de comprimento, armado com 22 canhões que logo seria rebatizado como Golden Inn.
uma homenagem a Sir Christopher Atom, o Lord Chanceler, cujo brasão exibia uma corça dourada. Era uma máquina de guerra disfarçada de navio mercante, projetada para uma missão que mudaria a história. Quando a frota partiu de Plymouth em 15 de novembro de 1577, muitos dos homens a bordo acreditavam estar rumando ao Mediterrâneo. Mas o destino, e Drake, tinham outros planos. Uma tempestade os atingiu quase imediatamente, forçando um retorno a Falmouth para reparos. Só em 13 de dezembro zarpariam novamente, desta vez sem ilusões. 2 semanas depois, ao largo da costa noroeste da África, a verdade veio à tona: não iam para Alexandria. O primeiro alvo foi um navio português cujo piloto, Nuno da Silva, tornou-se um trunfo inestimável. Com seus mapas e conhecimento das rotas, Drake ganhou uma vantagem que nem mesmo os espanhóis poderiam prever. Mas nem tudo eram águas tranquilas. A bordo do Mary, o navio português rebatizado Thomas Doughty, um nobre com conexões na corte, começou a semear discórdia. Acusado de roubar parte do botim, foi inicialmente poupado por Drake, que o transferiu para o Van, um pequeno navio de suprimentos. Mas a ambição de Doughty não tinha limites. Ele continuava a se vangloriar de sua influência, desafiando a autoridade do próprio Drake. Quando a frota atingiu a foz do Rio da Prata em junho de 1578, o capitão inglês decidiu que bastava. Em 20 de junho, Drake ancorou em Porto São Julião, o mesmo local onde Magalhães havia enfrentado uma rebelião décadas antes. A história, parece, gostava de repetir seus dramas. Doughty foi julgado por traição e insubordinação. A sentença foi rápida. Em 2 de julho foi executado, um exemplo brutal para qualquer um que ousasse questionar o comando de Drake. Com a disciplina restaurada, restava o maior desafio, o Estreito de Magalhães. Em 17 de agosto, Drake reuniu sua tripulação e fez um anúncio que ecoaria pelos séculos: no mar, não há distinção entre gentis homens e marinheiros. Todos somos iguais perante os perigos que nos esperam. Então, ofereceu uma saída. Quem quisesse voltar poderia fazê-lo no Marigold, um de seus navios. Ninguém aceitou. 3 navios, o Golden Inn, a Elizabeth e o Marigold, entraram no estreito em 20 de agosto. 6 dias depois, em 6 de setembro de 1578, Drake emergiu no Pacífico. O que encontrou não era o que os mapas prometiam. Onde as cartas mostravam a costa chilena curvando-se para noroeste, a realidade revelava um litoral que se estendia quase em linha reta para o norte, um erro cartográfico que poderia ter sido fatal para menos audazes. Mas o Pacífico não seria generoso. Uma tempestade separou a frota. O Marigold, com 29 homens, desapareceu para sempre. A Elizabeth, danificada, virou as velas de volta à Inglaterra. Drake, agora sozinho no Golden Inn, enfrentou uma escolha: recuar ou prosseguir. E Francis Drake nunca recuava. Refugiando-se das tempestades nos Estreitos de Magalhães, fez uma descoberta que abalaria a geografia para sempre. Tierra del Fuego não era um continente, mas um arquipélago. Havia uma passagem ao sul, um caminho que no futuro levaria seu nome, Passagem de Drake. O mundo acabará de ficar maior, e o dragão estava apenas começando. O céu se abriu em 28 de outubro, e Drake, com o Golden Inn renovado pela fúria dos elementos, rumou para o norte ao longo da costa chilena. Seu alvo? O coração do Império Espanhol, o Peru. Em 25 de novembro, a ilha de Mochá surgiu no horizonte, um ponto estratégico onde os nativos, a princípio, receberam os ingleses com curiosidade. Mas a hospitalidade virou traição. Em uma emboscada, 2 homens de Drake caíram mortos, outros 2 foram capturados e brutalizados, enquanto o próprio corsário e os sobreviventes escaparam com feridas profundas, cicatrizes que só alimentariam sua sede de vingança. De volta ao Golden Inn, Drake não recuou. Pelo contrário, intensificou seus ataques. Cada navio espanhol avistado era um alvo, cada porto uma oportunidade. Prisioneiros eram feitos, e embora muitos fossem tratados com uma crueldade calculada, afinal, Drake não hesitava em extrair informações sob tortura quando suspeitava de tesouros ocultos, suas incursões nem sempre renderam fortunas. Até que perto de Lima, a sorte virou. Um navio espanhol caiu em suas mãos com 25 mil pesos em ouro. Mas isso era apenas o aperitivo. O verdadeiro golpe veio em 1º de março, quando Nuestra Senhora de la Concepción, apodado Cacafuego, defecador de fogo pelos ingleses, em trocadilho com seu nome pomposo, cruzou seu caminho. A bordo, um botim que faria tremer até os cofres de Felipe II, 360 mil pesos em riquezas, incluindo 36 quilos de ouro puro e 26 toneladas de prata. Era uma fortuna capaz de comprar reinos. Drake, agora não apenas um corsário,
Mas um homem que desafiava o destino havia saído de um simples assalto para se tornar o pesadelo da Espanha. Com os porões do Golden Inn transbordando de prata e os homens exultantes, ele fez escala em Huatulco, no México, em meados de abril, para reabastecer. O plano inicial era retornar pela mesma rota perigosa, mas Drake conhecia bem os caprichos do oceano e a vingança espanhola. Decidiu então buscar a lendária passagem do Noroeste, o atalho mítico que conectaria o Atlântico ao Pacífico pelo norte da América. Navegou até os 48 graus N, onde hoje se divide o Canadá e os Estados Unidos, mas o gelo e o silêncio do mar responderam com um não implacável. O caminho não existia. Ou pelo menos não para ele. Em 17 de junho, com o inverno se aproximando, Drake virou a proa para sul. Na costa da atual Califórnia setentrional, ancorou para consertar o Golden Inn, erguendo um forte precavido contra os Miwok, povo nativo que, ironicamente, o recebeu com paz. Em 26 de junho, em um gesto que ecoaria na história, os Miwok coroaram Drake em uma cerimônia solene. Ele interpretou o ato como uma sagração real, e sem perder tempo reclamou aquelas terras para Elizabeth, batizando-as de Nova Albião. O Império Inglês, ainda em sua infância, ganhava seu primeiro território no Novo Mundo. Partiu em 23 de julho, agora com um objetivo ainda mais audacioso, circunnavegar o globo. Até então apenas Magalhães, e o sobrevivente Juan Sebastián Elcano, haviam completado a façanha meio século antes. Drake não era homem de se contentar com menos. Até início de novembro, o Golden Inn cortou o Pacífico como uma lâmina, até avistar as Ilhas das Especiarias, as Molucas, onde o cheiro de pimenta, noz moscada e cravo valia mais que ouro na Europa. Ali Drake negociou com chefes locais, como o sultão Babula de Ternate, carregando toneladas de especiarias que fariam fortunas em Londres. Mas o destino, como sempre, tinha seus caprichos. Em janeiro de 1580, um Recife rasgou o casco do navio perto das Ilhas Celebes. Para salvar a embarcação, Drake ordenou jogar ao mar parte do precioso carregamento, um sacrifício doloroso, mas necessário. Liberto do peso, retomou a jornada. Contornou a ponta sul de Java em março, dobrou o Cabo da Boa Esperança em junho, e após 3 meses de navegação implacável, em 26 de setembro de 1580, o Golden Inn surgiu em Plymouth, como um fantasma vitorioso. Drake havia não apenas completado a segunda circunnavegação da história, como retornava com um butim tão vastos que faria a Espanha tremer, ouro, prata e especiarias suficientes para encher os cofres da coroa e transformá-lo em lenda. Elizabeth I, embora ciente de que tal triunfo inflamaria as tensões com Madrid, não pôde resistir. Convocou Drake à corte, onde em uma audiência de 6 horas, ouviu relatos de terras desconhecidas, batalhas épicas e riquezas além dos sonhos. O corsário, agora herói nacional, deixou o palácio com 10.000 libras esterlinas para si e 4.000 libras esterlinas para sua tripulação, depois que a coroa, é claro, registrou e confiscou a maior parte do tesouro. Mas Drake não era um homem de se contentar com migalhas. A rainha astuta reconheceu seu valor. Ele era o rosto da resistência protestante, um símbolo vivo contra a hegemonia católica de Felipe II. Parte do botim foi emprestado aos protestantes holandeses, financiando sua luta contra a Espanha. O ano novo de 1581 chegou com presentes suntuosos da rainha. Em abril, Drake levou o Golden Inn de Plymouth a Deptford, onde em uma cerimônia pública foi sagrado cavaleiro. Sir Francis Drake, aos 40 e poucos anos, havia ascendido de filho de um humilde fazendeiro a nobre da coroa, temido pelos espanhóis e idolatrado pelos ingleses. Com sua nova fortuna, adquiriu a abadia de Buckland, um antigo mosteiro perto de Plymouth, por 3.400 libras esterlinas, além de terras em Devon, consolidando-se como magnata. A política o chamou, foi deputado por Camelford, depois prefeito de Plymouth, onde tentou modernizar o porto e regular o comércio de sardinhas. Mas o mar ainda lhe sussurrava. Em 1581, envolveu-se em um plano ousado, uma frota anglo-francesa para apoiar Dom Antônio, pretendente português que desafiava Felipe II. O projeto desmoronou quando a Espanha ameaçou guerra aberta, mas Drake não se abalou. Em 1584, eleito para o parlamento por Bossinen, integrou comissões sobre comércio marítimo, a condição da marinha e a colonização da América, incluindo o apoio à expedição de Walter Raleigh para estabelecer a colônia Roanoke, o primeiro assentamento inglês no Novo Mundo. Em fevereiro de 1585, casou-se novamente, desta vez com Elizabeth Sydenham, filha de um rico xerife de Somerset. O casamento, embora vantajoso, não lhe deu herdeiros.
Mas Drake não era homem de se ater a frustrações. Depois de 5 anos em terra, o chamariz do oceano tornou-se irresistível, e a oportunidade surgiu no verão de 1585. Felipe II, após consolidar seu domínio sobre Portugal e esmagar a resistência holandesa com a morte de Guilherme de Orange, preparava-se para um golpe final. A Inglaterra, aliada dos rebeldes, não podia ficar de braços cruzados. Em 1º de julho, Elizabeth autorizou Drake a saquear as colônias espanholas nas Américas. A guerra, até então não declarada, estava prestes a se tornar oficial. E em 10 de agosto, com a declaração formal de hostilidades, Drake zarpou não mais como um corsário solitário, mas como o açoite de um império. Quando Drake partiu ao mar em 14 de setembro, era o comando de uma frota de mais de 30 navios que o seguia, uma força tão imponente que, ao surgir diante do porto de Vigo, no noroeste da Espanha, em início de outubro, as autoridades locais nem sequer ousaram resistir. Sabiam que qualquer defesa seria inútil. Embora Felipe II tivesse reforçado as fortificações após a circunnavegação de Drake, seus almirantes tremiam diante da perspectiva de enfrentar aquela armada inglesa. Os espanhóis, ainda lambendo as feridas da última incursão, permitiram que o corsário reabastecesse suas naves sem oposição. Mas Drake não veio apenas por mantimentos, ele buscava sangue e ouro. A primeira vítima foi Santiago, na costa africana. Após falhar em interceptar uma frota do tesouro vinda do Peru, o inglês desceu sobre a cidade com 1000 homens sob o comando de Christopher Carle. O saque foi implacável, igrejas profanadas, casas saqueadas, a população aterrorizada. Pouco importava que o butim fosse menor que o esperado, Drake precisava justificar o investimento de seus patrocinadores em Londres. E se a riqueza não aparecia, a violência garantiria ao menos uma lição aos espanhóis. Mas a expedição começou a se voltar contra si mesma. Uma doença mortal varreu a frota enquanto Drake rumava para o Caribe, ceifando mais de 200 homens antes mesmo que o ano novo de 1586 despontasse. Ainda assim, na madrugada de 1º de janeiro, ele se preparava para seu próximo golpe. Santo Domingo, a mais antiga cidade espanhola nas Américas. Os canhões espanhóis dispararam, mas suas balas caíram aquém dos navios ingleses. 2 batalhões de soldados de Drake avançaram em terra, varrendo a milícia colonial desorganizada como folhas ao vento. O saque começou e primeiro a catedral, depois as igrejas, mas a decepção foi amarga. Santo Domingo não era o cofre repleto que prometeram. Mesmo assim, Drake arrancou 16.000 ducados dos cofres locais e, com ameaças, extorquiu outros 25.000 das autoridades. O equivalente a 11.000 libras esterlinas, um consolo magro para uma campanha que já cheirava a fracasso. Cartagena foi o próximo alvo. Ao chegar em 9 de fevereiro, Drake encontrou uma cidade preparada. 2.000 defensores espanhóis aguardavam atrás das muralhas. Mas Carle, à frente de 1.000 homens, lançou um ataque noturno tão audacioso que muitos espanhóis fugiram em pânico. Em 2 dias a cidade estava nas mãos dos ingleses. Desta vez, o botim foi mais substancial. Mais de 100.000 ducados foram arrancados à força dos administradores coloniais. Ainda assim, a doença voltava a assombrar a frota, ceifando mais uma centena de vidas. Era hora de recuar. No caminho de volta, Drake não resistiu à tentação de um último golpe. Em Roanoke, a frágil colônia inglesa na atual Carolina do Norte, ele encontrou um posto avançado à beira do colapso. O governador Ralph Lane, desesperado por suprimentos, acabou convencido por Drake a abandonar o assentamento. Em 18 de junho, os colonos embarcaram com o corsário rumo à Inglaterra, deixando para trás uma experiência que terminaria em mistério. A segunda expedição, enviada em 1587, encontraria Roanoke desertada, sem sinal de luta, apenas a palavra Croatoan entalhada em uma árvore. Quando Drake atracou em Portsmouth em 22 de julho de 1586, o balanço era desolador. A expedição havia sido um desastre financeiro. Os investidores murmuravam, e a coroa questionava o valor de novas aventuras. Mas para Felipe II, a humilhação era insuportável. Cada incursão de Drake era uma facada no orgulho imperial. Desta vez, o rei não se contentaria com retaliações pontuais. Ele ordenou a montagem da maior frota já vista, a invencível armada, destinada a esmagar a Inglaterra, reconduzi-la ao redil católico e vingar cada afronta sofrida. Enquanto os estaleiros espanhóis fervilhavam, Drake, sempre impaciente, propôs um plano ousado: atacar a armada antes que ela zarpasse. Em 15 de março de 1587, ele recebeu a autorização real. Em semanas, reuniu 24 navios e 3.000 soldados, com a Elizabeth Bonaventure, a mesma nau que o levará às Américas,
como sua capitânia. Seu objetivo: Cádiz, onde parte da frota espanhola se concentrava. Ao chegar em 19 de abril, Drake não esperou pelos reforços. Com alguns navios, lançou-se ao ataque, incendiando a galera do Marquês de Santa Cruz, o próprio comandante designado da armada. Os espanhóis, pegos de surpresa, mal conseguiram reagir. Drake reivindicaria a destruição de 39 navios, número contestado, mas que espalhou pânico em Madrid. Mais uma vez ele havia barbeado o rei da Espanha, como suas incursões passaram a ser conhecidas. Sem perder tempo, rumou para Cabo São Vicente, onde destruiu mais embarcações e capturou um carregamento vital de madeira para barris de provisões. Em Lisboa, bloqueou o porto e desafiou Santa Cruz para um combate aberto. Mas o almirante espanhol, ainda equipando seus navios, recuou. A oportunidade era dourada. Com a armada vulnerável, Drake poderia desferir um golpe fatal. Porém, notícias de uma frota rica nos Açores o distraíram. Criticado por priorizar o lucro à estratégia, ele justificava: sem ouro, seus investidores abandonariam a causa, e a Inglaterra ficaria sem sua arma mais letal. Ao chegar aos Açores em 8 de junho, sua aposta se pagou. O São Felipe, um galeão português carregado de tesouros das Índias, ouro, prata, sedas, especiarias e joias, caiu em suas mãos. O valor? Mais de 10 mil libras, um butim que silenciaria temporariamente seus críticos. Enquanto Drake retornava a Plymouth em 26 de junho, Santa Cruz, enraivecido, partiu em uma caçada infrutífera que adiou a invasão para 1588. Aquele atraso seria providencial, deu a Elizabeth um ano crucial para se preparar. Mas o destino tinha outros planos. Santa Cruz morreu em fevereiro de 1588, e o comando da armada coube ao Duque de Medina Sidônia, um administrador competente, mas sem experiência em batalha. Enquanto isso, em Londres, Drake foi convocado para o Conselho de Guerra. A ameaça era iminente. 2 armas inglesas foram mobilizadas para repelir um desembarque, e a frota, sob o Lord Almirante Charles Howard, dependeria do gênio tático de Drake como vice-almirante. O plano inicial era dividir as forças. Drake vigiaria a entrada do canal, enquanto Howard monitoraria Parma nos Países Baixos espanhóis. Mas o corsário, impaciente, pressionava por um ataque preventivo. Mesmo quando Parma ofereceu uma trégua a Elizabeth, Drake insistia. A armada se concentrava em Lisboa, pronta para zarpar. Ele exigia mais navios, mais homens, a chance de golpear primeiro. Em 13 de maio, a rainha cedeu. Howard deveria juntar-se a Drake com 16 navios. Quando as frotas se encontraram em 23 de maio, nasceu uma das parcerias mais decisivas da história naval inglesa. Enquanto isso, no Atlântico, a armada espanhola, 70 navios de guerra, 50 embarcações menores, 2.400 canhões e 30 mil homens, finalmente partia de Lisboa em direção à Inglaterra. Mas o mar já conspirava contra eles. Tempestades os empurraram de volta para a costa norte da Espanha, forçando Medina Sidônia a buscar abrigo em A Corunha. Drake e Howard, alertados, tentaram aproveitar a fraqueza do inimigo. Porém, os ventos traidores os obrigaram a recuar para Plymouth. A calma antes da tempestade. 12 de julho. A invencível armada, por fim, deixa Corunha e avista a costa de Corval apenas uma semana depois. A lenda conta que Drake, enquanto jogava bowls em Plymouth, foi alertado da chegada dos espanhóis e, com uma calma desdenhosa, teria dito: tempo suficiente para terminar a partida e depois esmagar os espanhóis. Não há registros contemporâneos que comprovem a anedota, mas a verdade é que, naquele momento, o vento soprava contra os ingleses, e mesmo que tivessem partido ao encontro do inimigo, pouco teriam conseguido. Ainda assim, Drake não podia se dar ao luxo da tranquilidade. Depois de 2 décadas saqueando navios e colônias espanholas, ele sabia: se a armada desembarcasse em solo inglês, seu nome estaria no topo da lista de traidores a serem enforcados. Medina Sidônia, por ordem expressa de Felipe II, deveria evitar o confronto direto com a frota inglesa. Seu objetivo era navegar até a costa holandesa, juntar-se aos 17.700 homens do Duque de Parma e só então invadir Kent. Mas entre seus subordinados, muitos clamavam por um ataque imediato, não à frota, mas à própria Inglaterra, desembarcando no sudoeste, onde a resistência seria mais frágil. No dia 20, Drake e Howard finalmente deixaram Plymouth com 55 navios. Drake no Revenge, Howard no Ark Royal. Os espanhóis tinham navios maiores, mais imponentes, mas eram lentos, pesados, construídos para um combate corpo a corpo em convés. Os ingleses, por outro lado, apostavam em algo muito mais letal: a artilharia de longo alcance. Até o dia 21,
Os ventos viraram a favor dos ingleses, permitindo que posicionassem suas embarcações a barlavento da armada. Enquanto os espanhóis rumavam para leste em direção à ilha de Vigo, o São Juan de Portugal, nau-capitânia do segundo em comando, Juan Martínez de Recalde, tornou-se alvo prioritário. No calor da batalha, o galeão Nuestra Senhora del Rosário, ao tentar socorrer o São Juan, colidiu com ele e ficou à deriva, desabilitado. No dia seguinte, enquanto perseguia a frota espanhola, Drake deparou-se com o Rosário, à mercê das ondas. Sem hesitar, forçou a rendição de seu almirante, Pedro de Valdés, um golpe simbólico, mas que lhe renderia mais inimigos do que elogios. Ao retornar à formação, a frota inglesa estava em desordem. Drake, que deveria liderar o ataque, havia apagado sua lanterna de sinalização, deixando os demais navios sem rumo. O butim era valioso, mas o erro, imperdoável. No dia 23, próximo a Portland Bill, o ponto mais ao sul de Dorset, os ventos mudaram novamente, desta vez a favor dos espanhóis. Medina Sidónia aproveitou para contra-atacar, mas às 10 horas, o vento girou mais uma vez, devolvendo a vantagem a Drake. O San Martín, nau-capitânia de Medina Sidónia, tornou-se alvo de uma saraivada de tiros. Apesar da fúria do combate, nenhum navio afundou. A ineficácia dos canhoneiros em ambos os lados revelava a falta de experiência em batalhas navais dessa magnitude. Após outro enfrentamento inconclusivo perto da ilha de Vigo, no dia 24, Howard reorganizou suas forças em 4 esquadrões. Martin Frobisher comandaria a ala terrestre e Drake a marítima, enquanto Hawkins e o próprio Howard ficariam no centro. No dia 25, com a armada aparentemente prestes a desembarcar na ilha, Drake lançou um ataque tão ousado que quase empurrou os espanhóis contra os recifes, forçando Medina Sidónia a continuar sua rota pelo canal. 2 dias depois, o comandante espanhol ancorou em Calais, na França neutra, acreditando estar a salvo dos ingleses. Mas ali, entre as águas calmas do porto, uma armadilha estava sendo preparada. Enquanto Medina Sidónia e Parma discutiam como executar o plano do rei, afinal, a armada não podia atracar nos pequenos portos flamengos, e as embarcações de Parma não suportavam o mar aberto. Howard convocou um conselho de guerra a bordo do Ark Royal. A decisão foi unânime: fogo. Não o fogo dos canhões, mas o das chamas. Na noite do dia 28, 8 navios ingleses carregados de material inflamável foram lançados contra a armada. Os espanhóis, em pânico, cortaram as âncoras e dispersaram-se em meio ao caos. Embora nenhum navio tenha sido destruído, as embarcações em chamas acabaram queimando na costa. O dano psicológico foi devastador. A frota espanhola, antes imbatível, agora estava desorganizada, vulnerável. No dia 29, perto de Gravelines, Howard liderou 20 navios em um ataque direto ao São Lourenço, que havia perdido o leme na noite anterior. Drake, por sua vez, foi direto ao San Martín. A uma distância de tiro de pistolas, a artilharia inglesa provou sua superioridade. Quando os ingleses recuaram, às 16 horas, por falta de munição, a armada já havia perdido 6 navios e 1.500 homens. Ainda era uma força temível, mas o vento, mais uma vez, estava mudando, e desta vez, não a favor dos espanhóis. Uma tempestade de verão, incomum em sua fúria, começou a se formar no canal e no Mar do Norte. Drake e Howard acompanharam a armada pela costa leste da Inglaterra até a Escócia, mas no dia 2 de agosto interromperam a perseguição. Drake, frustrado por não ter infligido um golpe definitivo, não sabia que o verdadeiro inimigo dos espanhóis já estava em ação: o próprio mar. Ao contornar a Escócia, dezenas de navios da armada foram arremessados contra os recifes da Irlanda. Quase 2 dúzias se perderam ali, os demais voltaram para a Espanha, destroços de uma frota que deveria ter sido invencível. A derrota da armada espanhola foi um golpe não só militar, mas psicológico. Felipe II, o rei que dominava metade do mundo, viu seu prestígio desmoronar. Drake, sempre oportunista, enxergou a chance de desferir o golpe final, instalar Dom Antônio, rival de Felipe, pelo trono de Portugal, e assim garantir termos comerciais favoráveis à Inglaterra. Elizabeth I, porém, tinha outras prioridades: destruir os navios espanhóis que restavam e evitar uma nova invasão. Em setembro, um plano audacioso foi traçado. Drake destruiria a frota espanhola em Lisboa, capturaria a cidade e incitaria uma revolta em favor de Dom Antônio. A Índia, nau portuguesa carregada de tesouros, seria tomada em nome do pretendente e usada como base para atacar as futuras frotas do ouro que cruzavam o Atlântico. Com o tesouro real quase vazio, Drake recorreu a um velho companheiro de batalhas na Irlanda, Sir John Norris,
que recrutou 20.000 homens e foi nomeado co-comandante da expedição. Em abril de 1589, Drake partiu com 13.000 soldados e 4.000 marinheiros a bordo de uma frota de 180 navios, muitos deles pequenas embarcações, é verdade, mas suficientes para semear o terror. A expedição Drake Norris, como ficaria conhecida, chegou a Corunha no dia 24 de abril. Drake destruiu os navios espanhóis no porto enquanto Norris ocupava a Cidade Baixa e confiscava suprimentos. Mas os ventos mais uma vez traíram os ingleses, mantendo a frota ancorada por dias. Impaciente, Norris lançou um ataque ao castelo em busca de mais provisões, sem sucesso. No início de maio, porém, infligiu mais de 1.000 baixas a uma coluna espanhola de 8.000 homens enviada para reforçar Corunha. Quando finalmente partiram para Lisboa no dia 8, a estratégia era clara. Norris e Dom Antônio desembarcariam a 40 milhas ao norte da capital, com 6.000 homens, enquanto Drake navegaria pelo Tejo para atacar a cidade pelo mar. No dia 16, o desembarque ocorreu em Peniche. 2 dias depois, Drake ancorou em Cascais para testar o apoio português a Dom Antônio. O que encontrou, no entanto, não foi uma revolta, mas uma armadilha. Enquanto Norris, com esforço sobre-humano, conseguia tomar os arrabaldes de Lisboa no dia 23, a tão esperada revolta portuguesa simplesmente não aconteceu. Seus homens, esgotados pela fome, pelas doenças e pelo cansaço, olhavam em vão para o horizonte à procura dos navios de Drake, que misteriosamente haviam desaparecido. Sem apoio, sem suprimentos e sem perspectiva de vitória, Norris não teve escolha a não ser abandonar o ataque e recuar para Cascais, onde finalmente reencontrou Drake. O que deveria ter sido um triunfo estratégico transformou-se em um desastre calculado. A expedição, que custará fortunas à coroa inglesa, terminara em retirada humilhante. Os navios de Drake regressaram à Inglaterra em julho, depois de uma campanha desastrosa que ceifou cerca de 10.000 vidas e não recuperou sequer uma fração do investimento inicial. O fracasso foi tão retumbante que em outubro de 1589, o Conselho Privado da Rainha convocou Drake e Norris para prestar contas. Ambos foram obrigados a depor, e embora Drake não voltasse ao mar até 1595, os 6 anos seguintes foram dos mais movimentados de sua vida. O Conselho o encarregou de fortalecer as defesas de Plymouth, tarefa que ele abraçou com a mesma determinação de sempre. Nos primeiros anos da década de 1590, desempenhou um papel crucial na construção de um canal que ligava Plymouth ao rio Meave, garantindo água potável ao porto. Como vice-lorde-tenente de Devon e juiz do almirantado, passou grande parte do tempo resolvendo questões legais, desde a distribuição de cargas capturadas de navios espanhóis até disputas marítimas. Embora sua influência na corte tivesse diminuído após a morte de seus protetores, Leicester e Walsingham, em 1588 e 1590, respectivamente, Drake mantinha um poder considerável em sua terra natal. Em 1593, voltou ao parlamento como representante de Plymouth. Em seu único discurso registrado, exortou os membros a aprovarem subsídios para a rainha, argumentando que só com recursos adequados a Inglaterra poderia levar a guerra contra a Espanha de forma decisiva. Mas o mar, esse chamado irresistível, não o deixaria em paz por muito tempo. Em 1595, já na casa dos 50, mas com o mesmo fogo no olhar, recebeu uma comissão conjunta com Sir John Hawkins para liderar uma nova expedição contra os espanhóis. No entanto, desentendimentos sobre os objetivos da missão e atrasos crônicos no abastecimento dos navios adiaram a partida até agosto daquele ano. Antes de zarpar, Drake redigiu seu testamento, deixando Buckland Abbey para sua esposa Elizabeth, e distribuindo seus bens entre os mais próximos. Era como se pressentisse que aquela seria sua última viagem. Assim que a frota deixou Plymouth, no dia 28 de agosto, as tensões entre Drake e Hawkins vieram à tona. A falta de provisões e a hesitação em ataques cruciais revelavam um Drake diferente, menos impetuoso, talvez mais cauteloso, mas ainda assim determinado. O primeiro erro veio nas Canárias, onde falhou em garantir água para a tripulação. Quando chegaram a Guadalupe, no Caribe, em 27 de outubro, Drake insistia em avançar diretamente sobre Porto Rico, onde uma frota espanhola de 5 galeões carregados de tesouros os aguardava. Hawkins, porém, preferia esperar. A demora custaria caro. Quando a esquadra inglesa finalmente ancorou em Porto Rico em 12 de novembro, Hawkins já estava doente, e morreria poucos dias depois. Pior, os espanhóis, alertados 9 dias antes da chegada dos ingleses, tinham tempo suficiente para se preparar.
Na Batalha de San Juan, um projétil disparado do Forte El Morro atravessou o Defiance, navio almirante de Drake, passando tão perto do almirante que arrancou gritos de horror da tripulação. Vários de seus homens foram feridos, mas Drake incólume não se abalou. Na noite de 13 de novembro enviou uma força de pequenos barcos para incendiar os navios inimigos, mas o ataque foi repelido com facilidade. Derrotado, virou suas velas para o sul, rumo à costa americana, onde a destruição seria sua única consolação. Em 21 de dezembro, Rio de la Hacha foi reduzido a cinzas. Santa Marta sofreu o mesmo destino antes que a frota chegasse a Nombre de Dios, em 27 de dezembro. A cidade caiu, mas o botim foi irrisório, algumas barras de ouro e prata, nada que justificasse o esforço. Drake então dividiu suas forças, ordenou que seu segundo em comando, Sir Thomas Baskerville, levasse 800 homens por uma rota montanhosa até Panamá, enquanto ele próprio avançaria pelo rio Chagres. Baskerville, porém, foi repelido por um forte espanhol construído às pressas, e voltou a Nombre de Dios em 2 de janeiro de 1596, de mãos vazias. Drake e Baskerville ainda tentaram atacar cidades espanholas em Nicarágua e Honduras, mas o vento os traiu. Em 23 de janeiro, o almirante, já gravemente doente, decidiu rumar de volta a Panamá. Quando a frota avistou Porto Belo, no dia 27, Drake estava confinado à cabina, consumido pela desenteria. Naquela noite, enquanto a morte se aproximava, fez seus últimos preparativos para a expedição. Na manhã seguinte, 28 de janeiro, pediu a seu criado que o vestisse com sua armadura. Horas depois, aos 55 anos, o homem que havia aterrorizado a Espanha por décadas expirou. Seu corpo foi depositado em um caixão de chumbo e lançado ao mar, enquanto a frota, agora sem seus 2 comandantes, incendiava Porto Belo antes de regressar à Inglaterra. A notícia de sua morte ecoou como um lamento pela nação. Na Inglaterra, o luto foi genuíno. Na Espanha, o velho rei Felipe II suspirou aliviado. A guerra que Drake ajudara a inflamar nas décadas de 1560 e 1570, e que lutara sem trégua nos anos 1580 e 1590, ainda se arrastaria por quase mais uma década. Outras armadas seriam enviadas. A de 1596, dispersada pelos ventos antes mesmo de chegar ao Canal da Mancha. A de 1601, que desembarcou na Irlanda para apoiar rebeldes locais, mas foi esmagada em Kinsale. Quando Elizabeth I faleceu em 1603, o caminho para a paz finalmente se abriu. O Tratado de Londres, em 1604, pôs fim ao primeiro grande conflito anglo-espanhol, mas não antes que Drake, mesmo morto, se tornasse lenda. O almirante que surgira de origens humildes para comandar a primeira circunnavegação inglesa do globo, que humilhou a Espanha em Cádiz, que incendiou navios no porto de Lisboa e que, acima de tudo, personificou o espírito indomável de uma nação que começava a dominar os mares, foi transformado em mito ainda em vida. Conta-se que, às vésperas de sua morte, ordenou que um de seus tambores fosse levado de volta a Buckland Abbey, profetizando que, se algum dia a Inglaterra enfrentasse um perigo existencial, o som daquele tambor o traria de volta para defendê-la. A lenda, imortalizada no poema Draxdran, de Henry Newbolt, e na música de Charles Villiers Stanford, ganharia força nos momentos mais sombrios da história inglesa. Dizem que o tambor soou sozinho durante as 2 guerras mundiais, inclusive na evacuação de Dunkerque. Hoje Sir Francis Drake permanece como um dos heróis navais mais celebrados da Inglaterra, um homem que para uns, traçou o caminho da supremacia marítima britânica, e para outros não passou de um corsário implacável que arrastou seu país para uma guerra sem fim. Mas uma coisa é inegável, com ou sem tambor, seu nome ainda ressoa nas ondas, um lembrete de que, no auge do poderio espanhol, foi um inglês de Devon quem primeiro ousou desafiar o império onde o sol nunca se punha. Mas se a audácia de Drake nos ensina algo, é que a história não se escreve apenas com glórias, também se mancha com sombras. E poucas são tão profundas quanto as do comércio transatlântico de escravizados, uma ferida aberta que atravessou séculos e ainda sangra na memória coletiva. Enquanto os navios de Drake cortavam as águas em busca de ouro e poder, outros, não menos ingleses, espanhóis ou portugueses, transportavam carga muito mais sinistra. Milhões de vidas africanas arrancadas de suas terras, acorrentadas em porões onde a dignidade morria antes mesmo que muitos chegassem ao outro lado do Atlântico. Não foi um capítulo à parte, foi o alicerce invisível sobre o qual se ergueram impérios. O açúcar que adoçou o chá das elites europeias tinha o gosto amargo do suor e das lágrimas de quem nunca provaria sequer uma xícara.
O algodão que vestiu a Revolução Industrial foi tecido com as mãos calejadas de quem jamais conheceria o conforto de uma roupa nova. E as riquezas que financiaram palácios, universidades e até mesmo os ideais de liberdade, que ecoavam nos salões do iluminismo, foram extraídas à força de corpos tratados como mercadoria. A ironia? Muitos dos mesmos países que hoje se orgulham de seus valores humanitários foram, outrora, os maiores beneficiários desse sistema. A Grã-Bretanha, que aboliria a escravidão em 1833, após décadas de pressão e resistência, havia sido, até então, a nação que mais lucrou com o tráfico, transportando cerca de 3,5 milhões de africanos em navios como o Brooks, cujo diagrama de carga humana se tornou um símbolo macabro da desumanização em escala industrial. A Espanha, que se via como defensora da fé, construiu seu império americano sobre o trabalho forçado de indígenas e africanos, enquanto Portugal, pioneiro na rota das escravizações, deixou um rastro de dor que se estende de Luanda a Salvador. E o pior, esse não foi um crime cometido por monstros distantes no tempo, mas por homens comuns, comerciantes, capitães, funcionários reais, que justificavam a barbaridade com a fria lógica dos lucros. Negócio é negócio, diriam, enquanto famílias eram separadas em leilões, enquanto corpos eram jogados ao mar como lastro descartável, enquanto culturas inteiras eram apagadas sob o peso das correntes. A escravidão não foi um desvio da história, foi um de seus motores, tão essencial para a economia global quanto o vapor ou o carvão. Hoje seus ecos persistem. Nas desigualdades que ainda dividem continentes, nas diásporas que espalham memórias de resistência, nas reparações nunca totalmente feitas. Porque a história não se encerra com um decreto de abolição ou um pedido de desculpas tardio. Ela continua a ser escrita, e cabe a nós decidir se repetiremos seus erros ou, finalmente, enfrentaremos suas verdades.